e tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Amém. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Mateus 4, versículo 17. E logo depois a gente vai ler Mateus 5, versículo 3. É engraçado que, gente, eu tava ali chorando, porque já falaram tudo que eu ia falar. Jesus colocou no meu coração o seguinte tema: uma outra face do arrependimento. Aí eu ouvi todo mundo falando e fiquei, ai meu Deus, o que eu falo agora? Mas o Senhor tem mais para falar, amém? Amém. Vamos ler então. Eu vou ler ali. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 5 agora, Mateus 5, 3. Por favor. 3, amigão. Vou ler aqui. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. São versículos pequenos, mas que a gente vai pensar e falar sobre eles hoje. A gente já ouviu aqui a palavra-chave da mensagem de hoje, arrependimento, certo? Mas quando eu li esse texto de Mateus 4, quando Jesus fala assim, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, eu comecei a pensar assim, caramba, qual é a ligação entre arrependimento e reino dos céus? A gente sabe, né? Porque a gente sempre ouve assim, se você quer aceitar Jesus, você precisa se arrepender dos seus pecados e entregar seu coração ao Senhor. Mas, qual é a ligação do arrependimento com o reino dos céus? Por quê? A gente precisa se arrepender. O que é o arrependimento? E aí eu fiquei pensando, mandei pro pessoal do acolhimento assim, galera, qual a ligação de arrependimento com o reino dos céus? Aí eles ficaram, porque se você não se arrepender, você não entra no reino dos céus. Eu fiquei, é verdade. Mas dentro de mim eu ficava tipo assim, caraca, qual é a ligação de arrependimento com o reino dos céus? E aí eu comecei a pensar sobre quando a gente tem que se arrepender. Normalmente quando você ouve que você tem que se arrepender é porque você fez alguma coisa errada. Então alguém vai enfiar o dedo na tua cara e falar assim, arrependa-se agora. Quem nunca viu ou ouviu alguém dizer, arrependei-vos, raça de víboras? O arrependimento sempre está ligado, pelo menos na minha cabeça sempre estava, né? A uma acusação. Tipo assim, estão me acusando, eu tenho que me arrepender, senão ai de mim, pecadora, pó da terra. Vou para o inferno. Mas aí eu comecei a pensar sobre isso e perguntar, Espírito Santo, por que eu tenho que me arrepender e por que isso está ligado ao reino dos céus? E aí eu fui procurar, né, o que significava arrependimento. Porque, assim, né, eu não estava conseguindo entender. O Espírito Santo ficou, assim, instigando aquilo no meu coração. Eu falei, vou pesquisar. E eu descobri, gente, que arrependimento significa mudança de pensamento, mudança de ideia, mudança de atitude. Ou seja, a gente pode grosseiramente dizer que arrependimento é conversão de ideia. E aí, como é que você fala de arrependimento, mudança de ideia, e você não lembra daquele texto super famoso que a gente fala sempre, que Paulo lá em Romanos diz para a gente transformar a nossa mente a partir da renovação dela, para que a gente experimente a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E aí eu comecei a descobrir então que arrependimento era mudança de ideia, arrependimento estava ligado a uma transformação da minha mente que me levaria a experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o arrependimento está ligado à transformação. Essa transformação está ligada à vontade de Deus. Se transformação
e arrependimento são ligados à vontade de Deus, a gente, como cristão, precisa se arrepender. Mas aí, né, outro dia eu tô estudando no Senai, né? E aí, no Senai, são várias conversas. E eu só estudo com menino. E tem 2 meninas, né? Eu sou a terceira. Mas eu converso mais com os meninos. As meninas são mais fechadas. Então é muito engraçado, né? Porque eu acho os meninos muito engraçados falando. Eles têm umas ideias muito legais. Nada contra meus amigos meninos. Mas é muito legal, porque é uma outra visão, uma outra perspectiva. E aí eles ficam assim, nossa, mas eu vou me arrepender de quê? Eu não fiz nada. Eu sou bom. E aí eu comecei a pensar, caraca, é verdade. Parece que o arrependimento é você ficar, ai, me arrependo do passo que eu dei agora. Me arrependo de ter virado de costas. Me arrependo. E se torna quase que algo sem significado. De tão repetitivo que está na nossa vida. É tipo assim, ai, me arrependo porque sou pecadora. Mas por que você é pecador? Já parou para se perguntar disso? Porque alguém te disse que você é. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia também diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar de todas as nossas injustiças e impurezas. Quando a gente começa a entender isso, a gente percebe que o arrependimento não é o chicote que Deus vai dar nas suas costas para você mudar. Mas o arrependimento é o passaporte para você abrir o seu coração, para você viver uma transformação segundo aquilo que está no coração dele. E não existe cristianismo, não existe evangelho sem transformação de vida. Você não pode dizer que é um seguidor de Jesus e não se parecer com ele. Porque aí você vai andar na rua e as pessoas vão falar assim, você, crente, nem parece. Gente, esse é o maior xingamento que pode ter para um crente. Nem parece. Então, o arrependimento é essencial. Porque se a gente não se arrepende, se a gente não transforma a nossa mentalidade e não reconhece os nossos erros, a gente não vai experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E aí, a gente começa a pensar, sabe? Pensar no seguinte: eu preciso me arrepender, a minha vida precisa ser transformada. Mas e aí, o que é o arrependimento? E aí, pensando nisso, o Senhor começou a me levar a um outro texto, que é Mateus 5, que a gente já leu também. Que fala assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí outro dia eu estava conversando com o Stu, vou te expor, desculpa. Aí ele falou para mim assim, cruz credo, pobre não, ai meu Deus, já basta a vida de ser pobre, não quero ser pobre não, tem que ser pobre. E aí eu fiquei, caraca, é verdade, pobre, caraca, ninguém quer ser pobre, né, gente? Vamos falar a verdade. A gente está aí estudando, batalhando, porque ninguém quer continuar sendo pobre. E aí eu fiquei, Jesus, que pobreza é essa? E aí o Espírito Santo falou comigo assim, o pobre de espírito é aquele que entende a necessidade que ele tem de Jesus na vida dele. O pobre de espírito é aquele que tem um coração ensinável. O pobre de espírito é aquele que entende que ele não sabe nada e que ele precisa da ajuda de Jesus. O arrependimento entra aí, no pobre de espírito. A partir do momento que você reconhece que você não sabe nada, que você precisa de Jesus, que você não está conseguindo, eis aí o arrependimento. Bem mais fácil, né, do que alguém te falando assim, arrependei-vos, vai. É muito mais fácil quando você compreende que o arrependimento é um ato de amor. É muito mais fácil quando você compreende que o arrependimento não existe para te colocar o dedo assim na cara e falar para você, muda porque você é nojento. O arrependimento
arrependimento é para dizer: muda porque eu te amo e você é amado. Você não precisa viver assim. Esse é o arrependimento. O arrependimento é o que nos faz viver uma nova vida. Porque a partir dele, a gente experimenta a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Tem muita gente que acha que a vontade de Deus é o chamado que eu vou viver, é o ministério que eu vou ter. Não, a vontade de Deus é que você se sinta amado. É que você acorde todos os dias de manhã e tenha certeza que a sua vida tem um propósito porque Ele te amou. Porque Ele já morreu por você, porque Ele ressuscitou e porque Ele te deu vida. E essa vida já é a vontade de Deus. A Bíblia nos diz que sem a vida de Cristo nós estamos mortos. Então qual é a vontade de Deus? Que nós tenhamos vida e que a gente viva como quem tem vida. Porque tem um monte de gente que vive igual The Walking Dead, assim, ó. Vive igual morto. Só existe. Minha mãe fala, só existe. Gente, o arrependimento é fundamental. Quando a gente vai ler sobre avivamento, a gente sempre pega o primeiro capítulo. Pode ter certeza, aqui, ó, pode guardar no coração o que eu tô falando. Qualquer livro de avivamento que você for ler, o primeiro capítulo sempre vai falar de arrependimento, não vai? Viu? Alexandre lê vários. Vai ou não vai? Viu? Confirmar. Por quê? Porque toda transformação, toda mudança no ambiente, você precisa aceitar e você precisa querer. Lembra de quando Jesus chegou lá, os fariseus chegaram em Jesus e falaram: você vai comer com esses imundos, eles são imundos. Aí Jesus chegou para eles e falou: eu vim para os doentes. Quem está bom não precisa de médico. Lembra disso? Quando a gente não se arrepende, a gente fala para Jesus: eu não preciso de você, eu já estou bem. E não é só, tipo assim, acordar de manhã e falar: ai, vou me arrepender agora dos meus pecados. Porque normalmente de manhã zerou a vida, né? Então não tem muito pecado quando você abre o olho assim. Mentira, brincadeira. Não anota essa heresia. Mas é você acordar, abrir o olho e falar: uou, eu preciso de Jesus para viver esse dia. Tá, arrependimento. Gente, é tão simples, mas o negócio hoje em dia é que a gente cria tanta coisa, tanta dificuldade, que aí a gente fica assim: ai, que luto para me arrepender. Ai, caramba, tem que ir lá confessar no Vito, e o Vito nunca tem hora, marcar uma luta, como é que eu vou me arrepender desse jeito? Assim vai ficar difícil. Sempre tem um monte de gente em volta dele. Gente, é tão simples. O arrependimento é uma atitude que você toma de dizer: preciso de Jesus. Jesus, abre espaço aqui. Reina no meu coração. Toma o teu lugar, Jesus. É legal também que o Vitor falou do Descende, né? Alguém aqui vai no Descende? Faz assim com a mão. Ai, tô animada pra caramba. Ai, não vejo a hora, tô contando os minutos. E o Descende é um marco. Quando eu penso no Descende, eu penso assim: marco espiritual na nação brasileira. Pra quem não sabe, o Descende vai ser um dia de oração pelo Brasil e um dia de oração de envio de missionários para todo mundo. Só que aqui no Brasil, então, vai ser incrível. Gente, vai ser sensacional. E Deus está nos convidando para esse tempo. Não só quem vai estar lá, porque talvez você não consiga ir para São Paulo para estar no evento. Mas se você hoje levantar a sua mão, ou talvez nem precisa levantar a mão também, né? Vai que você é tímida. Eu era super tímida para levantar a mão. Mas se você no seu coração, você falar: Jesus, eu preciso de você. E eu quero fazer parte, Jesus, do que você está fazendo. Cara, você vai fazer parte. A Bíblia diz, em
Mateus 5:3, o quê? Bem-aventurados. Bem-aventurados é muito difícil, né? Tipo, Vossa Senhora. Não, Vossa Senhoria. Jesus me perdoa. Mas é bem-aventurado, que é tipo felizes. Felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes são aqueles que abrem seus corações e reconhecem que precisam de Cristo, porque eles têm acesso ao reino. Jesus, quando morreu na cruz e ressuscitou, Ele nos deu a salvação. E a salvação é sensacional, porque nós estávamos afastados de Jesus. Mas a Bíblia também diz que a morte de Cristo nos fez co-herdeiros com Ele. Nós podemos viver, enquanto nós estamos aqui na terra, como herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Podemos fazer o que Cristo fez, e Ele diz que obras maiores nós poderíamos fazer. E por que a gente não faz? Porque nós não somos pobres de espírito. Nosso coração já está ocupado. Ocupado pelo quê? Lembra que a Raíssa falou que o coração dela estava ocupado pelas coisas dela? Às vezes a gente nem percebe. Gente, quando eu estou acordando muito cedo, eu tenho muita dificuldade de ter o meu tempo com Deus. Porque aí, o dia todo eu fico pensando, vou dormir. E aí, o meu sono, às vezes, toma o trono do meu coração. Tudo que toma o trono do teu coração te impede de viver o reino de Deus na terra. Te impede de ser um pobre de espírito e de viver o reino dos céus, de viver como co-herdeiro com Deus. O que a gente viveu hoje aqui foi muito especial. Desde o início, o ambiente desse lugar está muito legal. É possível sentir que Jesus está aqui. Desde o início, o Senhor nos levou a um ambiente de intimidade com Ele, onde a gente pôde sentir, onde a gente pôde levantar as nossas mãos, onde a gente declarou palavras de amor para Ele. Mas não se limita a esse lugar o que Deus fez. Existe mais. E se você tomar a decisão de no seu coração abrir espaço para que Jesus reine, quando você sair daqui, não vai mudar. Você vai conseguir viver isso fora daqui e levar isso a outras pessoas. Essa é a essência do Evangelho. Depois que os discípulos viveram com Jesus tudo que eles viveram, e Jesus estava indo embora, Jesus falou: Ide pregar o Evangelho para toda criatura. E aí fala de batizar e etc. Batizar e ensinar. Tudo que a gente vive aqui, quando termina esse culto, quando o Vitor fala amém, o Espírito Santo grita nos nossos corações: Ide! Ide! E o que a gente tem feito com o Ide, que o Espírito Santo tem gritado nos nossos corações? Eu sou uma, gente. Às vezes eu tô lá naquele cenário e eu fico: prova. Senhor, me ajuda. É difícil, eu sei que é difícil. A Raíssa falou aqui, é difícil, gente. Viver uma vida com Cristo é difícil. Mas não é impossível. E é uma escolha. Hoje eu estava conversando com um amigo meu lá do trabalho, e ele falou para mim assim: ah não, o mundo não tem jeito. Os políticos são todos ladrões, as pessoas são todas sem vergonhas, elas não têm caráter, todo mundo, ninguém presta. Aí eu falei: menino, meu Deus, que revolta no seu coração. E eu fui ouvindo ele. E aquilo começou a me dar uma indignação. Mas
mais uma indignação e aí no meu coração o Espírito Santo falou para mim, enquanto houver a solução. Enquanto houver uma pessoa, seja você essa pessoa. Enquanto houver uma pessoa com o coração disposto a se entregar a Jesus, cara, há solução sim. Tem jeito sim. E olha que legal, nós somos muitos. A gente não vive no mesmo ambiente. Um de nós em cada ambiente. A gente já pode gerar um furdúncio. Mas por que não acontece? Porque o nosso coração ainda está fechado para Jesus. E Jesus falou comigo assim, Luísa, não bate neles não, porque eles já apanham sempre. Eu aposto que vocês ouvem um monte de gente falando para vocês, toma vergonha nessa cara, não ouve? Um monte de gente falando assim, nem parece crente, ouve ou não ouve? Jesus não quer a sua aparência de crente, mas Ele quer pelo menos seu coração convertido. Jesus está falando em amor. Me entrega o seu coração. Porque se a gente entregar o nosso coração para Jesus, a gente vai viver a realidade do reino aqui. E não vai ser só um culto de segunda-feira. Não vai ser uma conferência de 3 dias. Não vai ser um evento mundial, que é fogo e glória. Não vai ser. Vai ser todos os dias. Todos os dias. E esse é o plano, todos os dias. Gente, Jesus realmente está voltando. Arrependei-vos, o reino dos céus está próximo. Jesus realmente está voltando. E é nosso papel. É nosso papel nos posicionarmos, anunciarmos essa mensagem de arrependimento e espalhar a vida do reino. A partir do momento que a gente se entrega para Jesus, nós nos tornamos cidadãos desse reino. Nosso caráter é transformado, por isso a importância do arrependimento. O arrependimento gera um caráter transformado. E o nosso caráter transformado reflete o lugar de onde a gente veio, o lugar que a gente pertence. O reino dos céus. Condiz com o reino dos céus alguém que é mal educado? Condiz com o reino dos céus alguém que não consegue se relacionar com as outras pessoas? Condiz com o reino dos céus alguém que mente? É isso que Jesus quer acertar. Detalhe, detalhe. É só entregar o coração para Ele. Gente, eu era uma mentirosa, sem vergonha. Minha mãe deu uma saída. Mas eu era. E mentia na cara dura. Todo mundo tinha visto o que eu tinha feito. E eu falava, não fui eu. Mas Jesus me transformou. E tem me transformado. Porque não acabou, né? Senão já estava no céu. A gente está querendo ir para o céu, mas ainda não foi. Mas é isso que Jesus está falando. A gente precisa entregar o nosso coração. Se permitir ser transformado. Se arrepender. Porque o reino dos céus está próximo. E porque se nós abrirmos os nossos corações, esse mesmo reino que está próximo irá se manifestar através de nós aqui. Galera, é muito legal que enquanto eu estava escrevendo, que eu já mudei essa mensagem mais 3 ou 4 vezes. Eu lembrei de um texto que a gente sempre cita. Com certeza, todo mundo aqui já ouviu. Se não ouviu, não se sinta mal. Calma, vou citar agora de novo. Aquele texto que fala assim: a criação geme, clama pela manifestação dos filhos de Deus. A criação geme pela manifestação dos filhos. Aí eu lembrei desse texto. Minha mãe estava ouvindo hoje Luiz Hermínio na última altura. Eu já estava assim, meu Deus, Senhor, Luiz Hermínio grita, né?
Mas aí ele falou uma frase que eu até anotei. Ele falou assim: só não se arrepende quem não tem a imagem e semelhança de Cristo. Por que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus? Porque nós somos filhos que não nos parecemos com o Pai. Que filho mais fuleira que a gente tá. O arrependimento é o que nos torna parecidos com Ele. Porque é o arrependimento que abre espaço para que Ele nos habite. E para que Ele transforme tudo. Tire tudo de lugar. A criação geme pela manifestação. E a gente precisa decidir se manifestar. Como? Vou pra rua. É legal. Mas se não for verdadeiro o que está dentro de você, é caô. E Jesus falou muito isso comigo, ele tem falado muito isso comigo. Essa leitura de Mateus, eu estava falando com o pessoal do acolhimento. Que tem sido algo que Deus tem trabalhado muito o meu caráter. E o caráter é o que ninguém vê. Só eu sei o que está no meu caráter. Posso usar uma máscara que fofa, vai ser tudo caô. Se aqui dentro não for real a obra do Espírito Santo. O que está dentro de você? Eu sei que está dentro de mim. Às vezes eu fico, socorro, Deus. Mas o que está dentro de você? Você está feliz com o que está dentro de você? Está feliz? Porque tem mais. Sempre tem mais. Quase fiz besteira. A gente precisa começar a avaliar. Jesus está voltando. A gente tem a Bíblia com várias promessas sobre nós e que nos envolvem sobre os outros. E o que a gente está fazendo com isso, galera? Sabe, você talvez não vá para a Argentina, para a Índia, que nem Eduardo foi, para o Chile, que nem a Luísa está. Mas onde você trabalha? Quem é o missionário lá? Onde você estuda? Quem é a voz que vai clamar? Porque lá, se você observar, a criação está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Às vezes a gente interpreta o gemido da criação como um ato de ódio. Eles dizem que nos odeiam, eles dizem que não acreditam em Deus, eles dizem que Deus é um falso. Na verdade, eles estão gritando pela manifestação dos filhos. Nós somos a resposta. Nós somos a resposta. As pessoas perguntam: ah, mas você serve um Deus que você não vê. Cara, eu sou a imagem e semelhança dele, olha pra mim. É isso que a gente tem que falar. E é por isso que a gente tem que se permitir ser transformado. Aqui não é lugar só de fogo e glória. Aqui é lugar de transformação. E se não está transformando, tá errado, galera. Quero te convidar a fechar os olhos. Apaga a luz aí, alguém, para mim, por favor. Obrigada. Fecha os olhos, fecha os olhos. Primeiro eu quero que você pense aí. O que Deus diz para você sobre você? O que Deus diz para você sobre o seu presente e sobre o seu futuro? Tá pensando? O que está dentro de você condiz com o que Ele diz sobre você? Eu estou pensando também. Tudo que a gente viveu aqui hoje, pode continuar de olho fechado. Foi lindo.
nós sentimos a presença do nosso Pai. Nós sentimos que Ele é real. Mas por Ele ser real, por Ele ser amor, Ele está nos propondo mais uma vez a destronar o nosso eu do nosso coração e permitir que Ele seja o dono das nossas vidas. Isso não é um convite para você aceitar Jesus. Isso é um convite para você permitir que Ele seja o Senhor da sua vida. Comece a entregar ao Senhor aí no seu lugar tudo aquilo que tem ocupado o lugar dele no seu coração. Tudo aquilo que te impede no ambiente que você está de transmitir quem Ele é. Talvez a vergonha. Às vezes a gente tem vergonha. Talvez seja seu sentimento de incapacidade. Talvez seja o seu desejo por ter um futuro estável e você fica assim: como eu vou acreditar em algo que eu não consigo ver, nem tocar? Se permita ser tocado por Ele nessa noite. Deixa Ele te convencer.